Finalmente, o relato de parto do Miguel, um vídeo que vocês têm me pedido muito nos últimos dias e eu consegui agora conciliar aqui um tempinho para conseguir gravar e contar para vocês como foi essa experiência. Para quem tá chegando aqui agora e não sabe, Miguel é o meu terceiro filho, eu já tenho a Maria Eduarda de 11 anos e o Matheus de 7, e tem muita gente me perguntando o porquê que o meu parto foi cesárea. Eu já expliquei para vocês isso em outros vídeos, mas como tem muita gente chegando aqui, eu vou explicar para vocês rapidinho. Quando o médico me perguntou qual que era o tipo de parto que eu ia querer, eu falei para ele que eu ia tentar o parto normal. E ele concordou comigo, falou que estava correndo tudo bem com a gravidez, não tinha por que a gente já ir de cara para uma cesárea. Então, no decorrer das consultas, né, que ali no finalzinho eu fui fazendo as consultas semanalmente, o médico foi me examinando, porém não tinha dilatação. Na última consulta, com 40 semanas e 4 dias, eu fui no consultório, ele me examinou de novo e ainda assim eu não tinha nada de dilatação. Tinha muita contração de treinamento, porém dilatação não tinha, porque se tivesse dilatação, ele ia tentar descolar a bolsa para dar uma estimulada no parto normal. Só que como na última consulta não tinha dilatação, ele já resolveu deixar a minha cesárea marcada para sexta-feira, que era quando eu completaria 41 semanas. E ele me falou, olha, se entrar em trabalho de parto, ok, você vai para a maternidade fazendo seu parto normal. Mas se não, eu não quero deixar passar de 41 semanas. E eu concordei, marcamos a cesárea por causa disso. Ele me falou que no meu caso, indução não era viável, porque eu já tinha tido uma cesárea anterior. Maria Eduarda foi de parto cesárea, né? Ela estava sentada, então eles fizeram lá na época a cesárea, e o Matheus foi normal. Então, pelo fato de eu já ter tido uma cesárea, indução para mim não era uma opção. Então foi por isso que o meu parto foi cesárea. Pois bem, gente, sexta-feira, dia 8 de maio, estava agendada a minha cesárea. Nós saímos daqui de casa por volta de 5h20 da manhã. Eu até gravei o vlog do parto. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar passando aí em cima nos cards o link para você ir lá conferir assim que você terminar de assistir esse vídeo. O vlog tá bem completo, vale super a pena assistir e ele vai ser um complemento desse relato. Nós chegamos lá no hospital por volta de 6 da manhã. Eu já fui direto para a recepção, né? Eu peguei a minha senha ali, já fui atendida logo de primeira. A maternidade estava bem vazia. E ali mesmo nós já mexemos com o papel da internação. O Marcos ficou me esperando e eu fui lá mexendo com os papéis. Ela me pediu o guia de internação. Eu assinei ali um termo de alguma coisa ali que eu não vou lembrar o nome. E ali ela já me deu a pulseirinha, né, da internação. Eu só conseguiria entrar e sair do hospital com essa pulseirinha. E ela já me deu, né, na hora que finalizou ali os papéis da internação, já me deu também a roupa que o Marcos iria entrar comigo no centro cirúrgico. Aí depois, na hora que nós terminamos, né, de mexer com os papéis, ela já nos levou até o andar, né, do centro cirúrgico e falou pra gente esperar ali no corredor. Nós sentamos ali, ficamos esperando. Ela falou que ia vir alguém chamar pelo nome. Nós sentamos ali, ficamos esperando. Aí veio uma moça e perguntou se era cesárea agendada, e eu falei que sim. Ela falou que era só aguardar. E nisso ficou vindo indo várias enfermeiras, e elas sempre faziam as mesmas perguntas, né? Perguntou se era meu primeiro filho, qual tipo de parto que eu já tinha tido, se tinha tido algum aborto, essas perguntas básicas, qual que era o meu tipo sanguíneo. Toda hora vinha uma e perguntava a mesma coisa, acredito eu, que só para confirmar, para não ter nenhum tipo de erro. Aí nisso, elas indo e vindo, veio uma outra enfermeira e já me entregou, né, a minha camisola, uma touca, e entregou também uma touca pro Marcos, já falou que eu já poderia trocar de roupa. E nós estávamos assim no corredor, aqui já tinha um quartinho que tinha um monte de armário, e no final desse lugar onde tinha os armários já tinha um banheiro. Era tudo bem pertinho do outro. Ela falou que eu podia ir lá, tirar a roupa toda, colocar a camisola e colocar a touca e guardar as minhas bolsas no armário. Então eu fui lá para trocar de roupa. Marcos guardou as bolsas lá no armário. Assim que eu terminei de trocar de roupa, o Marcos já entrou e já vestiu também a roupa lá para ele entrar já pro centro cirúrgico. Nós sentamos ali de novo ali no corredor e ficamos esperando. Aí continuou vindo mais algumas enfermeiras, fazendo mais algumas perguntas.
E nisso veio auxiliar do pediatra, me entregou um papel para eu preencher, né, com os meus dados e colocar também qual que seria o nome do Miguel, se eu não me engano também tinha isso lá no papel. Ela falou que era me prestar bastante atenção na hora de preencher, porque se tivesse qualquer erro, por menor que fosse, voltaria do cartório. Então eu preenchi ali, ela voltou lá para dentro, depois ela voltou para pegar, nós continuamos esperando ali e veio uma outra enfermeira e falou que já estava tudo ok, a sala já estava arrumada, só estava faltando o meu médico chegar. A cirurgia estava marcada para 7h30 da manhã, porém atrasou um pouquinho, porque o médico parece que atrasou também um pouquinho na hora de chegar lá. Ficamos esperando, a cada 5 minutos eu tava perguntando pro Marcos que hora que era. Tipo assim, tinha passado questão de 2 minutos, tava perguntando pra ele que hora que era. Aí deu 7h30, o médico não tinha chegado ainda, mas passou uns minutinhos, ele chegou. Pera aí, deixa eu dar uma olhada no Miguel aqui. Voltando, gente, troquei a fralda dele, dei mamar, ele tá ali dormindo, vamos ver se eu consigo terminar de gravar esse vídeo. Passado alguns minutos, meu médico chegou, a enfermeira já veio me chamar para entrar para o centro cirúrgico e ela falou pro Marcos que ele poderia ficar aguardando ali, que quando ele pudesse entrar, ela voltaria para chamar ele. Na hora que eu passei pela porta, o meu médico já estava lá me esperando, perguntou se eu estava bem, se eu estava preparada, me perguntou também algumas outras coisas, mas eu nem lembro mais, que eu já estava nervosa antes de entrar lá pro centro cirúrgico. Na hora que eu entrei lá, eu fiquei ainda mais nervosa. Aí a enfermeira me levou para a sala e me mandou eu deitar na maca. E nisso tinha uma outra enfermeira junto com ela. Então uma pegou esse braço, colocou o aparelho de pressão, e a outra já pegou o outro e já foi amarrando um elástico aqui para colocar o acesso. Ela não me falou o que ia fazer. E eu acho que ela poderia ter falado, porque, querendo ou não, tranquiliza mais a gente quando a gente sabe o que vai acontecer. Aí, antes dela aplicar, né, me furar ali pra colocar o acesso, ela falou, você vai sentir uma picadinha. Aí eu tive certeza que ela tava colocando o acesso mesmo. Ela colocou e doeu, gente, bastante até, né, dá uma queimada também, querendo ou não, é um negócio desse tamanho que eles colocam pra dentro do braço. Aí ela foi, passou o esparadrapo e aquilo ali ficou doendo e queimando ali por uns 25 minutos mais ou menos. Aí elas ficaram ali mexendo nas outras coisas, né, preparando o restante das coisas. Nisso já entrou a anestesista, ela se apresentou pra mim, falou que ela ia fazer a minha anestesia e que estaria comigo ali durante o parto. Conversou comigo mais um pouquinho ali. E nisso ela já falou para as enfermeiras me colocarem sentada na maca, elas abaixaram a minha camisola. E a anestesista falou pra mim que tudo que ela fosse fazer, ela ia me falar. E eu fiquei bem mais tranquila e pensei comigo assim, graças a Deus. Apesar que eu já mais ou menos sabia, né, como que seria ali, pela experiência da minha primeira cesárea. Aí ela falou assim que eu ia sentir um negócio gelado nas minhas costas, que ela ia limpar. Ela limpou e mandou eu abaixar, fazer a posição, segundo ela, de tatu bolinha. No caso, encosta o queixo assim no colo e a gente fica encurvado assim. E a enfermeira fica ali observando tudo para não correr o risco de mexer, né, e dar algum problema. Aí ela falou assim, olha, você vai sentir uma picadinha. Acredito eu que ela tava dando anestesia pra dar anestesia, né, vocês conseguiram entender aí. Aí eu senti a picadinha, depois ela foi e veio, eu senti uma pressão. Nisso tudo ela me falando o que ia acontecer e que eu ia sentir. Aí eu senti a pressão, o líquido escorrendo. Na hora que eu senti o líquido escorrendo, eu senti meio que como se fosse a sensação de um choque no meu quadril e nessa perna do lado de cá. Elas já me deitaram, né, já colocou aquele negocinho assim na minha frente para não ver o que estava acontecendo ali. A anestesista ficou atrás de mim fazendo algumas perguntas, falando algumas coisas. Eu já senti já a anestesia começar a fazer efeito. Minha perna foi ficando um pouco pesada, começando a formigar. Nisso eu já senti já uma enfermeira pegando a minha perna de um lado ou do outro. E a minha perna estava esticada assim, elas fizeram assim, ó, para a perna ficar aberta, elas conseguirem colocar a sonda. Elas também não me falaram, né, eu só meio que deduzi ali na hora. E foi bem cômodo, gente, para colocar a sonda. Eu senti dor, coisa que eu não lembro de ter sentido na minha primeira experiência de cesárea. Eu nem sabia que eu tava de sonda na minha primeira experiência, nem senti elas tirando nem nada disso, mas nessa eu senti e foi bastante incômodo, doeu também. E nisso a enfermeira não, a anestesista que estava atrás de mim, ela falou assim, olha, eu não vou amarrar o seu braço, só que você não pode mexer
pra nada. Se você sentir alguma coisa, ou seu nariz coçar, se quiser coçar, você me fala que eu coço pra você, que senão corre o risco de você encostar ali em alguma coisa e contaminar aqui e trazer prejuízo pra você e pro seu bebê. Aí eu falei com ela, beleza, eu tinha entendido. Elas continuaram conversando, nisso o pessoal foi entrando na sala, o meu médico, o pediatra, né, os auxiliares, todo mundo foi entrando ali e eles estavam conversando entre si e eu tava ali com os meus pensamentos, tava bem caladinha, tanto que a anestesista e as enfermeiras até falou assim, nossa, você é caladinha, quem dera se todo mundo que entrasse aqui fosse boazinho igual você. Mal sabendo elas também que eu tava bem nervosa, né, apesar de não ser a minha primeira experiência, eu tava bem nervosa, apesar também que eu já sou calada por natureza. Então, eu só respondia o que todo mundo me perguntava e tava concentrada ali no que estava acontecendo, sentindo medo também, né, de sentir dor. Teve até uma das meninas que me perguntou se eu senti medo, né, na hora do parto. E sim, gente, eu senti muito medo, mas não pelo fato de medo de alguma coisa dar errado. Que eu sabia que Deus estava cuidando de mim, mas eu estava com medo de sentir dor, porque eu fui cair na besteira de um tempo atrás, assistir o passo a passo de uma cesárea, gente. Eu fiquei muito abismada como que é feita uma cesárea e eu fiquei com bastante medo, então, né, esse era o meu medo ali na hora do parto. E os médicos e os enfermeiros estavam ali arrumando o restante das coisas para começar a cirurgia. O Marcos já entrou na sala e sentou assim do meu lado, né, assim do lado do meu braço. A anestesista estava atrás, monitorando tudo que estava acontecendo. O Marcos me perguntou, né, se eu estava bem, eu balancei a cabeça, perguntou se estava nervosa, porque ele pegou na minha mão, a minha mão estava gelada e suando. Eu balancei a cabeça, né, e ele falou assim, eu tô aqui, qualquer coisa que você precisar, você pode falar. E, gente, eu falo pra vocês que o Marcos ali dentro fez toda a diferença. Eu louvo a Deus, né, por ele ter permitido, né, devido a toda a situação que tá acontecendo, o Marcos poder estar ali comigo, porque eu não sei o que seria de mim se ele não estivesse ali pra me dar o suporte e o apoio que eu precisava, porque eu tava muito nervosa mesmo, gente. E o tempo todo ele falando assim, eu tô aqui com você. E segurando na minha mão fez toda a diferença. E nisso a gente começou a cirurgia. Na hora que o médico colocou o bisturi, que ele começou a passar o bisturi, eu senti ele passando o bisturi e nisso eu tava sentindo, conforme ele ia passando, eu tava sentindo dor também. Não era aquela dor horrível, gente, mas era como se fosse uma cólica forte, né? E nisso eu fechei o olho e o Marcos perguntou, você tá sentindo dor? Né? E eu tava assim, tão lerda assim, no mundo da lua, concentrada ali no que tava acontecendo, que ele me perguntou, acho que umas 2 vezes pra eu balançar a cabeça falando que eu tava sentindo dor. Ele foi e falou pra anestesista, ela foi me perguntou se tá sentindo dor, e eu balancei a cabeça, eu falei assim, é como se fosse uma cólica mais forte. E nisso, segundo o Marcos, ela ficou tão nervosa, porque o Marcos foi falando com ela tá sentindo dor, ela tá sentindo dor. E ela foi ficando tão nervosa que ela começou a me futucar assim, ó. E pelo que ela me falou lá, ela tava me beliscando. E ela perguntou se estava sentindo. E eu falei assim, olha, eu tô sentindo, mas eu não tô sentindo dor, não. Ela foi e continuou me futucando. Nisso, no nervosismo, acho que tanto o Marcos falar na cabeça dela. Ela foi lá e deu um beliscão no Marcos e falou assim, olha, eu tô beliscando ela desse jeito. E ela não tá sentindo, então eu acho que ela não tá sentindo dor. E o Marcos falou assim que na hora que ela sentou aquele beliscão nele, a vontade dele era de gritar de tanto que doeu, né? Porque ela beliscou ele forte, que ela tava nervosa. Aí ela foi olhando ali as coisas ali atrás e me perguntou de novo e eu falei assim, tô sentindo. E nisso eu já comecei a sentir vontade de vomitar. Aí passou um tempinho ali, né, questão de minutos. Ela olhando ali, ela perguntou assim, você tá sentindo, acho que náuseas que ela me perguntou? E eu falei assim, eu tô. Ela falou assim, a sua pressão caiu, mas eu já vou colocar um remedinho aqui e logo logo passa. Nisso eu continuei sentindo, né, a cólica, só que aí parece que a anestesia foi pegando mais, que até então parece que ela não tinha pegado ainda 100%. A dor foi passando, graças a Deus, e nisso também a vontade de vomitar depois de um tempo passou. Ela foi e me perguntou, tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Aí eu falei com ela que não. E nisso ali o parto foi continuando e o Marcos me perguntando se tá sentindo dor, tá sentindo alguma coisa, o tempo todo me perguntando. E eu só ia balançando a cabeça pra ele, né, falando que eu não tava sentindo mais nada. E nisso ali os médicos estavam ali mexendo. E eu já senti, né, depois de alguns minutos com eles me abrindo ali, o médico empurrando a minha barriga. E eu senti mesmo como se ele estivesse empurrando bem forte. E nisso a anestesia estava conversando comigo. E na hora que ele começou a empurrar, que eu fechei o olho assim,
ela foi e falou assim, olha, o médico tá empurrando ali, mas ele precisa de empurrar pro bebê sair. E nisso eu senti, assim, que ele empurrou forte umas 3 vezes e eu já senti, assim, o Miguel saindo. E nisso o Marcos estava olhando, ele já levantou para começar a gravar e eu só ali, né, meio que lerda, né, meio que no mundo da lua, observando para ver se o Miguel ia chorar, né, e o pessoal começou a falar um negócio ali, parece que eles estavam falando que ele era bonitinho, e que gracinha, e que não sei o que, e como que ele é grande, e tal, e eles foram falando ali um monte de coisa, e eu só esperando para ver se o Miguel ia chorar, e nisso o Marcos, né, segundo ele, eu tava com o olho desse tamanho, assim, ó, observando, né, se o Miguel ia chorar, aí ele foi e falou assim comigo, ele tá bem. E nisso eu já fiquei um pouco mais calma. Aí passou assim questão de segundos. O Miguel já deu aquele primeiro chorinho, né? Eu já fiquei mais tranquila. Aí eles limparam ele lá, mais ou menos, na hora que tirou a minha barriga. E nisso o pediatra já veio, né, com ele assim do meu lado, me mostrou. E parece que ele me falou que ele só ia fazer algumas coisas lá, que eu também não lembro o que, e já ia trazer pra mim. Aí nisso o Marcos foi com eles, né, gravando ali, né, o que eles estavam fazendo, acompanhando também, porque eu pedi pro Marcos gravar tudo, né, eles foram, limparam ele lá bonitinho, e trouxeram ele pra mim enrolado num paninho cinza, colocaram ele em cima assim do meu peito, tá tudo lá no vlog do dia do parto, colocaram ele assim, e eu fiquei ali só admirando, né, o Marcos tava falando também comigo algumas coisas ali, mas eu também nem lembro mais o que era. E uma coisa, gente, que marcou também bastante, né, que só confirmou que Deus estava comigo o tempo todo, na hora do parto, que estava passando, eles colocaram ali uma playlist de músicas aleatórias, umas eu nem conhecia, mas aí na hora que o parto estava começando, né, que ali o Miguel estava nascendo, a música que estava passando é aquela música Santo Espírito. Aquela que fala assim, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Só que tava... Pera aí, gente. Só que tava tocando ela em... Pera aí. Só que tava tocando ela, gente, em inglês. E nisso o Marcos foi e me futucou assim, falou assim, você tá escutando a música que tá tocando? Aí eu fui balancei a cabeça assim, e nisso eu tava tranquila, sabendo que Deus tava cuidando de cada detalhe. Desculpa, gente, eu chorar aqui, mas eu percebi o cuidado de Deus, assim, durante toda a minha gestação, porque ele sabe, né, o quanto eu desejei, né, ter esse filho, ele sabe o quanto que eu pedi para ele e eu vi o cuidado dele, assim, o tempo todo. E quando chegou o final da minha gestação, né, que eu já pensei em marcar cesárea de cara, eu fui pra orar, né, como eu já contei pra vocês, pra que não fosse feita a minha vontade, fosse feita a vontade de Deus. Eu vi, gente, o tempo todo o cuidado de Deus. Graças a Deus, durante a cirurgia deu tudo certo. Eu senti o cuidado dele, assim, cada detalhe. Na hora que as enfermeiras entraram comigo para a sala, que elas estavam conversando ali entre elas, elas começaram a falar de um negócio de oração, né, que elas iam orar, não sei para quem, e nisso me deixou bem mais tranquila, porque eu falei assim, são mulheres de fé, porque o tempo todo também eu orei, né, para Deus preparar a equipe, os enfermeiros, né, que fosse tudo, né, que ele tivesse ali no controle de tudo. E eu vi, gente, a mão de Deus, assim, em cada detalhe. E o Marcos poder estar ali no meu parto, no meu médico, que ele acompanhou também os outros 2 abortos que eu tive. E eu senti muita segurança com o meu médico, né, as enfermeiras, a equipe, né, o pediatra também, vocês conseguiram ver lá no vlog do parto, para quem assistiu, o carinho que eles tiveram ali com o Miguel, comigo. Graças a Deus eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe. Então, eles colocaram, né, o Miguel no meu peito, né, e ele de vez em quando dava um chorinho, só que aí ele tava deitado, como ele tava chorando de vez em quando, eles me perguntaram se eu queria que pegasse ele, aí eu falei que não, que podia deixar ele ali, só que ele tava incomodado, porque o nariz dele tava encostando no meu peito, e eu não conseguia mexer porque uma mão tava com acesso, né, eu não podia tirar ela de lá, e eu tava conseguindo segurar só com uma mão. Aí eu fui, depois de um tempinho, eu pedi pro Marcos pedirem, né, pros médicos levar ele, né, pra ele não ficar incomodado ali, que parece que ele não tava conseguindo respirar direito, porque tava meio que sufocando o meu peito.
Aí eles levaram ele, né, eles terminaram ali a cirurgia, e nisso a cirurgia acabou, o médico veio me parabenizar, né, pelo bebê, falou que ele era muito bonito, e o pessoal ali, todo mundo dando parabéns, a cirurgia acabou, o pessoal foi saindo da sala, nisso ficou só a enfermeira que me deu a camisola lá no início, né, como eu contei pra vocês, e ela foi pra me tirar da maca, aí eu tava na maca, assim, da sala cirúrgica, aí a maca tava assim, né, que eu tava deitada, aí ela foi e inclinou a negócio no botão lá, e me passou, né, puxou eu no lençol pra outra maca que ela já ia me levar para a parte onde que eu ficaria em observação. E nisso o Miguel foi comigo, gente. Ali para a sala de observação, deitadinho assim no meu peito. O Marcos foi para lá me acompanhando. E nisso depois eles colocaram ele para mamar. Ele mamou um pouquinho, né, comigo deitada lá. Aí depois eles tiraram o Miguel do peito para levar para a salinha, para colocar a roupa, né, fazer as coisas ali certinho. Tá tudo também lá no vlog do parto. O restante, gente, eu vou contar pra vocês, né, já aí a questão da recuperação, quando eu for fazer o relato do meu pós-parto. Mas eu já levantei depois, né, de 12 horas, né, depois do parto, e eles tiraram também a minha sonda só depois de 12 horas, mas como eu falei pra vocês, deu tudo certo, graças a Deus. Depois, assim, de algumas horas, eu já comecei a sentir as pernas, aí eu tinha que sentir e tinha que conseguir levantar. E eu lembro, gente, que na hora que eu tava saindo do centro cirúrgico, tinha um relógio assim na porta, eu olhei pro relógio, eu tava saindo de lá, era 9h10. E é isso, gente, esse foi o relato do meu parto. Eu acredito que eu não esqueci de contar nada, mas de repente tiver ficado alguma dúvida, deixa aí embaixo para mim nos comentários que eu volto aqui para responder vocês. Tem gente me perguntando se a minha cirurgia ela foi colada ou se deu pontos. Eu acredito, gente, que foi colada, porque eu tô até hoje com o curativo, eu vou tirar amanhã e eu não vi pontos, gente, então eu tenho praticamente 100% de certeza que foi colada. Então é isso, gente, tá aqui, ó, o meu terceiro milagre, o meu terceiro bebê, né, a minha bênção de Deus. Eu amo ser mãe, gente, pra mim é um privilégio, né, ter mais essa oportunidade de ter mais um filho. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse relato de parto. Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei, seu like é muito importante para o crescimento do canal. Tá chegando aqui agora e gostou, se identificou, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com as amigas e não se esquece de me seguir lá pelo meu Instagram. Vou deixar o link aí embaixo na descrição para vocês já irem direto para lá e o meu arroba passando aí na tela. Por hoje é só, que Deus abençoe vocês, um super beijo e até o próximo vídeo.